Você está ouvindo Sleo Paint Beats. Fala galera, mais uma semana, mais Sleo Paint Beats. Eu sou o Roberto Dash e nos reunimos essa semana para falar da violência dentro dos jogos. Se esse é um recurso que merece ser usado, porque o pessoal tem exagerado tanto nos últimos anos. Para debater isso comigo essa semana aqui tem o Mark. E aí? Também comigo tem o Victor. Opa, aí. E também essa semana nós temos um convidado especial, que é o Renato. E aí? Então nós vamos debater. Será que a violência é um recurso válido? Por que o pessoal tem exagerado? Por que a violência não é bem aceita no mundo dos joguinhos? Mas, por exemplo, em filmes, HQs, novelas e tudo mais, o pessoal aceita isso tudo numa boa. Tudo isso e muito mais depois do nosso bloco de Recadalhos da Paróquia. Bom, e vamos então ao nosso bloco de recadalhos da semana. Lembrando que não temos muitas novidades. A principal seria o sorteio de Dead Island Epidemic, que era para acontecer nessa semana, mas como até a data da publicação do podcast nós não tivemos participações, então as duas cópias do Dead Island vão ser guardadas para a posteridade. Eu avisei, nós tivemos muitas visualizações, muitos ouvintes baixaram o podcast, só que infelizmente não tivemos o engajamento esperado, então não teve gente comentando, praticamente ninguém tinha comentário também, então as cópias foram guardadas para quem sabe no futuro não muito distante a gente fazer um sorteio aí sim, quando o público estiver maior, trazer essas duas cópias do Dead Island Epidemic para quem tiver interessado. Acho que esse é o principal recadalho da semana. Não temos mais muitas informações. Sei que na semana que vem a gente vai ter mais um temático, né? E misturando com as notícias. Só lembrando, né? Reforçando, hoje a gente tem um podcast temático. E depois da última parte, praticamente, a gente tem um bônus round que fala da principal notícia da semana passada, que seria o vazamento de jogos que possivelmente vão aparecer na E3. Os principais aí vão aparecer da Microsoft. Já havia vazado da Sony, se não me engano tem alguma informação de jogos da Nintendo também. Depois a gente vai trazer detalhadinho quais são os jogos da Microsoft que vazaram entre aspas, né? Até como a gente discute depois no finalzinho do podcast. Se você que está ouvindo isso aí, já entra o tema. Lembrando, hoje o podcast tem um tema polêmico que é violência. E além de tudo entra em outras vertentes, é muito mamilos o nosso podcast dessa semana. Então já deixo o aviso, temas polêmicos, enfim, cada um tem a sua opinião. O podcast é sobre violência. Se você curtiu, vou pedir para você deixar o seu like, seu comentário, o seu curtir, compartilhe, enfim, com seus amigos DRT no Twitter e tudo mais. Acho que por hoje é só isso de recadalhos. Se inscreva no nosso canal, também no do Victor. E vamos para o tema da semana. Na semana que vem eu volto trazendo mais recadalhos e também mais um podcast. É isso aí, estamos de volta do nosso bloquinho de recadalhos, agora para começar de vez o nosso tema da semana. Enfim, nós vamos falar aqui da violência nos jogos, inclusive, por que o pessoal acha que violência nos jogos influencia demais. Na minha opinião influencia, mas a gente depois vai debater em cima disso tudo. Primeiro nós vamos entender como é que funciona a classificação indicativa, porque isso é realmente um problema. Tem gente que vai, por exemplo, na loja, leva o filho pequeno de 8 anos e o filho fala: pai, eu quero Call of Duty. E o pai vai lá e compra o videogame pro filho. Lá fora, a gente tem um órgão que é responsável pela classificação indicativa. Esse órgão é a ESRB, que a gente fala, é a sigla para Entertainment Software Rating Board. Esse grupo foi criado em 94, depois de várias polêmicas dentro do mundo dos joguinhos. É norte-americano e tem alguns padrões de classificação que são seguidos praticamente pelo mundo todo. O Driss tem aí na pauta quais são esses padrões. Começando com o Rating Pending, que é, no caso, quando o jogo, a mídia ainda está em análise, ela vai posteriormente ter a classificação indicativa definitiva e adequada para ela. Depois é o Early Childhood, que são jogos educativos, geralmente aqueles de criança mesmo, de vários point and clicks de pré-escolares, assim, obtêm essa classificação. Depois Everyone, que é maiores de 6 anos, daí entra jogos mais infantis como Little Big Planet ou jogos de esporte.
Everyone 10 Plus, que seria maior de 10 anos. Aí, essa categoria que eu já acho um pouco estranho, alguns jogos que entram nela, porque, como exemplo aqui, eu tenho Pac-Man Party, Sports Champions, The Legend of Zelda Spirit Tracks e Midnight Club 3. Eu não entendo, na verdade, por que o Pac-Man é classificado nessa categoria, mas isso depois, posteriormente a gente discute. Depois é Teen, maiores de 13 anos, que no Brasil, se eu não me engano, quando é classificado por aqui, é maiores de 12 anos, não de 13. Aí entram jogos com uma violência um pouco mais alta, como Uncharted, Street Fighter. Depois é Mature, que aqui é 18 anos, que daí entra God of War, Grand Theft Auto, Call of Duty, Mortal Kombat, que são jogos realmente com alto índice de violência ou uso de drogas, ou até mesmo algumas referências a sexo. E depois é o Adult Only. Sexo, né? Sim, mas no caso não seriam cenas explícitas, né? Como é o caso de God of War. Ele apenas sugere que naquela situação tá ocorrendo sexo, porque... O GTA seria um mod Hot Coffee. Exatamente. Mas... Após essa tem Adults Only, que é maior de 18 para os Estados Unidos, mas em alguns países, se eu não me engano, essa classificação ela leva como maior de 21, que dependendo do nível de ofensa que o jogo é considerado, geralmente são jogos pornográficos que tem sexo e nudez muito explícita. E agora sim eu não lembro, eu tenho aqui Seduce Me, se eu não me engano tem mais um que eu lembro que há um tempo atrás fez bastante polêmica, que leva esse selo, que é o Rayplay, que é o jogo que era possível estuprar algumas mulheres no metrô e tal, que era um jogo japonês, na verdade foi um jogo que não saiu do Japão, né? Mas se eu não me engano é um jogo que leva esse tipo de categoria. A gente pode caracterizar aí também, por exemplo, Phantasmagoria, né? Se não me engano era um que entrava no Adults Only. Eu acho que era por causa que tinha a cena do estupro. Mas se bem que a cena do estupro também não era explícita, né? Ou era? Mas mesmo assim caracteriza, né? Tem que ver. Na verdade eu não sei se poderia ou não poderia entrar numa tour pelo fato de não ser uma coisa totalmente explícita. A partir ali dos 17 já começa a ficar um pouco pesado, né? Por exemplo, sangue, Mortal Kombat, Call of Duty. E tem uma porrada de jogos que entram no Mature, né? E depende muito do tema. Tá, isso aí é a classificação indicativa lá fora. Aqui no Brasil a gente tem 6 selos, se não estou enganado. Só que esses selos aqui do critério são feitos pelo Ministério da Justiça, para vocês verem como o pessoal aqui é antenado nesse tipo de coisa. Porque lá fora, assim, surgiu alguns casos de violência envolvendo jogos, alguma coisa assim, e o pessoal já quis fazer a ISRB para evitar problemas maiores. Eu lembro que, por exemplo, teve na época dos anos 90, o Mortal Kombat, quando ele saiu para Super Nintendo e Mega Drive. No Mega Drive, se eu não me engano, a classificação indicativa dele era Mature, porque podia ter sangue, apesar de sair areia nas primeiras versões do jogo. O Super Nintendo, ele saiu para Teens, porque a Nintendo cortou tudo que é tipo de sangue dentro do Mortal Kombat. Enfim, aqui no Brasil, funciona da seguinte maneira a classificação indicativa. Nós temos o livre, que é para todo mundo, 10 anos, 12 anos, 14, 16 e 18. Cada um dos seus itens aí tem atenuantes, tem os agravantes. É uma linguagem bem jurídica. Você pode entrar, por exemplo, no site do Ministério da Justiça. Inclusive vou colocar no link dos comentados ao longo do podcast, porque se você vê bem o critério que entra em cada categoria, por exemplo, até 14 anos você pode mostrar peitos no filme. Se você mostrou peitos, entra 14 anos. Se você não mostrou peitos, mas tem alguma coisa sugestiva, entra em 12 anos. E por assim vai. Ou se tem alguma cena de porrada, 12, 10. Desenhos animados, geralmente a categoria é 10 anos. Então, aqui a classificação indicativa funciona num geral para todo mundo. Claro que, por exemplo, no começo desse ano de 2014, o Ministério da Justiça passou a adotar um padrão novo aqui no Brasil para classificação indicativa, que seria o IARC, International Age Rating Coalition, ou Coalizão Internacional de Classificação Indicativa. É uma ferramenta que, por exemplo, o desenvolvedor ele coloca o aplicativo dele na Steam ou na App Store, ele pode propor uma classificação indicativa para o produto. Se for aprovada essa classificação, ela passa a valer no Brasil e mais 36 países ao mesmo tempo. Se não for aprovado, o pessoal do IARC vai lá, faz uma nova classificação, ou retém o aplicativo até você deixar ele na classificação indicativa que você sugeriu, por assim dizer, você remover os elementos
que não cabem dentro dessa classificação indicativa e assim por diante. Eu vou até deixar as fontes aqui, o que é o IARC, onde o Ministério da Justiça adotou esse sistema. Vou lembrar que esse sistema de classificação indicativa automático para jogos e aplicativos é só para quem é distribuído pela internet. Então, por exemplo, muitas vezes você tem um jogo aqui no Brasil que ele sai primeiro na mídia digital, é bem mais acessível você classificar, e depois, algumas semanas, aí sim ele vai sair na mídia física. O que é totalmente absurdo, porque o Ministério da Justiça fica embargando as coisas, às vezes coloca um pessoal que não entende nada de jogos e proíbe muitas vezes alguns jogos meio que injustamente, ou dá uma classificação indicativa errada. Eu sei que tem gente que, por exemplo, colocou God of War com classificação 14 anos em alguns lugares, quando na verdade aqui no Brasil, pelos padrões, God of War entra 16 ou 18. Hasta la vista, baby! Monster Kill. Tem países, por exemplo, que não colocam uma classificação em alguns jogos e acabam proibindo. Eu sei que, por exemplo, a Alemanha, a China, outros países têm proibições. E o Renato vai explicar quais jogos são banidos em quais países e por que motivo. Né, Renato? Então, na Alemanha, eles banem mais jogos com impacto por alta violência. E na Alemanha, a galera, por mais que tenha acontecido a Segunda Guerra Mundial e o impacto nazista por lá, eles não gostam muito disso e eles não têm orgulho do que Hitler fez, do que aconteceu. Quem tem referência nazista lá, por exemplo, na casa é preso, alguma coisa assim. E por aí vai. Então, os jogos que têm referência nazista é o Wolfenstein 3D, que foi um dos grandes precursores de FPS, lançado em 92. E os jogos de alta violência, tipo Dead Island, Mortal Kombat do 1 ao 3, The House of Dead, Overkill e por aí vai. Jogos desse tipo são banidos na Alemanha. Mad Road foi banido, Manhunt, Soldier of Fortune, foi inclusive um KZ Manager, que tem referências nazistas aqui. Eu não conheço esse jogo, mas foi banido por referências nazistas, então, ok, na Alemanha. Tem também uma lista extensa de jogos que foram banidos na Arábia Saudita, né? Não sei por que raios, mas na Arábia Saudita eles baniram Pokémon. Exatamente. Talvez por incitar rinha de galo, rinha de animais. Eles gostam de bichinhos. Ou não, né? Tem um país que Pokémon é até moeda. Tem a moeda do Pikachu. E na Arábia Saudita Pokémon foi banido. Tem também uma lista de jogos banidos na Austrália. Aqui não diz o motivo, mas por exemplo tem um 50 Cent Bulletproof, BMX, XXX. Esse BMX aí é que o pessoal tá andando de bicicleta e mostra os peitos. Então realmente ele chegou a ser banido lá e não tem nem discordância. Também foi banido Dark Sector. Web, Duke Nukem 3D. Duke Nukem dá pra sacar por que foi banido. É Duke Nukem, né? Afinal de contas. Até The Getaway, cara. Getaway. Getaway é uma franquia exclusiva da Sony, eu não tenho certeza, mas eu joguei o The Getaway Black Monday. É um jogaço, bacana. Tem muita violência, alguma coisa assim? Esse eu não conheço. Ele é de tiro, cara. Pelo que eu joguei o Black Monday, né? Uma sequência, ele é de tiro. Então, eu não sei porque bloquear, mas vai mais pela cultura do país, né? Apesar que a Austrália parece que é o país que mais, né, acabou banindo o jogo. Até Silent Hill foi na lista, né? Foi Silent Hill Homecoming. Aqui também tá banido Manhunt, No More Heroes, Postal foi banido o 1 e o 2. Narc. E Fantasma Agora, que a gente tava comentando agora há pouco, também foi banido da cena de estupro. Exatamente, por causa da cena de estupro, e foi banido na Austrália. Esse Narc aí, ele foi banido, eu joguei ele uma vez. Ele pega um tema, ele pega um pouco de tema de droga, saca? De traficante, briga lá e tal. Talvez dá até pra entender um pouquinho porque ele foi banido, né? Mas, tem bastante jogo aí que não é tanto aquela coisa e acabou sendo banido. Por exemplo, eles colocaram até Fallout 3 pra ser banido, mas depois revogaram, tiraram. Não quiseram banir. Junto com o Fallout, teve uma franquia de jogos que o Mark gosta muito, que foi banida e depois revogada, né? GTA do Vice City até o GTA 4 foi banido, só que teve o banimento revogado. Também Mortal Kombat 2011. Aliens vs Predador, Sexy Poker, The Punisher, House of Dead, Overkill. Alguns foram banidos, mas depois o banimento foi revogado, né? Na Austrália. Agora a gente chega aqui na listinha de países que baniram jogos.
E tem aqui o nosso querido Brasil brasileiro, Terras Brasílias, a terra do povo da libertinagem e tudo mais. E aqui foram banidos 9 jogos, Renato, e a lista, né? Carmageddon, Doom, por causa do impacto de alta violência, Duke Nukem, Dragon Quest, Mortal Kombat, Postal, o Bully. Tá faltando um bem importante, que foi bem polêmico na época, que foi o Counter-Strike, que foi proibido aqui no Brasil e depois foi revogado. O Counter-Strike não conta na lista justamente por isso, porque ele foi revogado. Mas na época, o eu Bully até esqueci também. o nome do deputado. O Bully também teve o seu banimento revogado por causa daquela polêmica, né, na escola, né, de acabar batendo nos monitores e tudo mais. Também teve o seu banimento revogado. Teve o banimento revogado, só que você não encontra pra comprar, por exemplo, na Steam, hoje em dia. Se você tá com encontra sim, não encontra não. Não, se você tá como região brasileira, você não encontra pra comprar. Caramba. Você pode comprar, por exemplo, se você mudar a sua região para os Estados Unidos. Aí você consegue comprar com cartão de crédito e depois você acessa, se mudar pro Brasil. Mas se você tá com uma conta brasileira na Steam, você não consegue comprar Bully. Pensa, hein? Até porque é uma injustiça, porque Bully é um jogo que segue o estilo do GTA. Me espanta que o pessoal não tenha banido o GTA, que inclusive toda vez que vão fazer matéria sobre o jogo violento na televisão, eu não vou citar o nome da emissora tendenciosa, o primeiro exemplo que eles pegam é GTA, e aqui na lista de banidos... Teve até uma época que eles colocaram o GTA como o jogo mais violento do mundo, cara. Foi algo... Só que eu acho que foi engraçado, porque pelo que eu ouvi falar, a Rockstar própria pagou pra falar mal do GTA 4. Porque é que nem aquele ditado, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E com o GTA acabou dando certo, que o hype foi extremo, e você pode ver isso na sequência dele, que foi o GTA V, né? Então, eu acho que muita daquelas críticas lá foi a Rockstar mesmo que pagou pra ser comentado, Roberto. Porque daí tem um ponto e tem um contraponto. Tem nego falando mal, tem gente falando bem. E daí a pessoa que não conhece quer comprar o jogo pra poder ter opinião. Exato. Às vezes, né? Eles fizeram um bom trabalho de marketing. Então no Brasil, 9 joguinhos banidos. Bully, Postal, Hacking. A gente pode colocar 10 por causa do Counter-Strike, que depois eu tô atrás. Duke Nukem eu até entendo. Só queria adicionar aqui o EverQuest, porque assim, o EverQuest era um MMO. E na minha opinião, o EverQuest, ele é tipo Mu. Eu não tive muito contato com ele, mas a minha impressão sobre ele é... Então aqui tá dizendo, banido por moralidade corrompedora de menores. Ou seja, o pessoal que roubava o porquinho da mãe pra pegar dinheiro e comprar item no EverQuest. Ou pagar mensalidade, não sei como é que funcionava pra jogar. Então ele foi banido no Brasil e até hoje, vejam só, Counter-Strike teve o banimento revogado e o EverQuest não. Eu não sei como é que funciona a cabeça do pessoal do Ministério da Justiça. Depois de banimentos aqui no Brasil, eu sei que, por exemplo, na China foram banidos banimentos praticamente idiotas, ó. Na China foi banido Command & Conquer Generals, Football Manager, por ter reconhecido o Tibete como um país independente, Hearts of Iron, banido também por reconhecer o Tibete e outras regiões da China como estados independentes da Segunda Guerra Mundial, e o IGI-2, Covert Strike, não tem o motivo do banimento. Na Coreia foi banido GTA 3 e GTA Vice City, Manhunt 1 e 2, Mercenaries, e nos Estados Unidos tem um jogo que foi banido também. Um único jogo, foi The Guy Game, banido por causa de pornografia infantil. Vejam só. Na Irlanda teve banimento do Manhunt, Japão GTA 3, acho que eu já falei do Japão aqui, não cheguei a falar, né? Não falei ainda. O Japão foi banido GTA 3 apenas na província de Kanagawa, não sei por que motivo. Também no México foi banido Tom Clancy Ghost Recon Advanced Warfighter 2, Nova Zelândia Manhunt 1 e 2, Postal 2 e Reservoir Dogs, e em Singapura foi banido The Darkness por violência excessiva. Realmente, The Darkness tem uma violência que até eu fiquei um pouquinho assustado. E Mass Effect. Daí a gente entra em um outro ponto polêmico da pauta aqui, ó, que Mass Effect foi banido por causa do encontro lésbico entre uma humana e uma extraterrestre. É claro que depois ele foi revogado, mas na época de lançamento, meu amigo, banimento comeu solto ali. Na verdade, não sei se tem total nexo esse banimento, até porque Mass Effect é um jogo de escolhas e esse é um tipo de coisa que não é obrigatório que se faça no jogo, entende? Então o jogo ele não tá te
te influenciando em nada. É tu mesmo que escolheu fazer aquilo, entende? Então, pra mim, não tem lógica banir por esse motivo. É que a gente tem, além da violência, a gente tem uma polêmica de homossexualismo nos jogos em geral. Por exemplo, tem jogo tipo Dragon Age que você pode ter uma relação homoafetiva. E tem esses jogos que são simuladores de vida. E eu li uma notícia, inclusive, essa semana, de que a comunidade gay tá revoltada com a Nintendo, porque eles vão fazer um simulador de vida real e você não pode casar com pessoas do mesmo sexo. E a Nintendo falou que não vai colocar. É uma questão muito polêmica isso aí. Acho até não é mérito a gente entrar, porque ou a gente vai revoltar uma comunidade conservadora, ou a gente vai revoltar a comunidade homoafetiva, e cada um tem a sua opinião. E geralmente acaba sempre em briga quando começa esse tipo de discussão. Mas cada um segue a sua maneira. Mas nesses casos, até seguindo pelo Mass Effect, por eles banir por causa de relação homossexual, é mais pela visão social, porque a galera eles têm medo do jogo induzir os jovens a esse tipo de escolha. Como o Victor falou, o jogo ele não induz você a fazer isso, ele deixa livre. Só que daí, como tem gente que prefere ir pra essa parte, a galera pensa que isso vai influenciar muito nas escolhas. Tipo assim, o jogo fala que ser gay é normal, eu vou ser gay porque o jogo fala. Isso aí é um pensamento muito, na minha opinião, muito hipócrita e muito babaca das pessoas que fazem esse tipo de banimento. Agora, me espantou aqui que a gente, por exemplo, não viu jogos banidos na Rússia. Principalmente por causa de homossexualidade, porque lá é um país extremamente conservador em relação a isso. Eu sei que nas Olimpíadas de Sochi, por exemplo, quem fosse pego tendo ali os lepo-lepo homoafetivo ia ser ou preso, alguma coisa assim. Foi até proibido a entrada de homoafetivos no país. Então até espanta não ter nenhum banimento aqui na nossa listinha. Hasta la vista, baby. Monster Kill. A gente deu aqui uma lista de milhares de jogos que foram banidos. Sei que a Austrália aqui baniu praticamente 20 jogos ou mais, se eu não estou enganado. E eu tenho uma listinha aqui de filmes que foram banidos no mundo todo. São 15 filmes que foram banidos. Eles foram proibidos em diversos países. E aqui, gente, nós vamos ver uma discrepância incrível. Porque, por exemplo, aqui está dizendo a nova superprodução Noé. Ela foi proibida em países muçulmanos, como Emirados Árabes Unidos, Catar, Indonésia e Bahrein. Segundo as autoridades, o filme faz uma representação errônea de um de seus profetas e é contra doutrinas e valores islâmicos. Tem outros filmes aqui, por exemplo, eu vi que tem um filme banido por causa do nazismo, tem mais uns 3 aqui, ou 4, que foram banidos por temas religiosos. Então a gente pode ver que há uma discrepância muito grande assim. Nos jogos você tem uma liberdade para falar de temas religiosos, como eu já vi muitos jogos falando disso, e nos filmes já não. É tolerada a violência excessiva, conteúdo sexual explícito, e o banimento é justamente por conta de temas religiosos. A minha primeira pergunta é, pra gente entrar aqui no debate ou quebra-pau, depende do ponto de vista. Na opinião de cada um de vocês, a classificação indicativa, como ela acontece hoje, pros jogos, no Brasil, fora do Brasil, ela é justa? Eu poderia dizer que eu acho que é um pouquinho justa, sim. Às vezes a pessoa pega e fala, tal filme tem tal cena disso, tem tal cena daquilo. Mas um jogo, ele é interativo, né? Você tá fazendo aquilo lá. Independentemente de você tá controlando o personagem, mas você tá fazendo aquilo lá. Você tá mandando o personagem fazer aquilo lá. Um filme, ele já é pronto, né? Ele é feito. Vai acontecer aquilo lá e pronto. Eu acho que é muito mais só por causa do fato de você estar interagindo com o ambiente. Eu acho que é por isso que eles pegam tão pesado no jogo. Talvez porque eles tenham um preconceito ainda com os jogos também, mas eu não vou falar nada que eu não sei, né? Mas a minha opinião é a respeito disso, né? Que o jogo é um pouco interativo e isso eu acredito que eles acabam levando como algo mais pesado. É isso que eu imagino. A nossa opinião fala que você ser um agente causador e não mero espectador no jogo causa esse tipo de polêmica. Mais ou menos. Você, Victor? Eu peguei aqui já pra exemplificar, eu peguei alguns jogos meus do PlayStation 3. Assim, ó, eu acho que a classificação indicativa ela é justa em alguns e injusta em outros. Por exemplo, eu peguei aqui God of War Ascension, é 18, justo. Silent Hill Downpour, 18, é justo. BioShock 18, pra mim, não é justo. BioShock Infinite, no caso. Acho que um 16 caberia perfeitamente pra esse tipo de jogo.
Aqui, agora eu vou exemplificar pra mim que é a maior discrepância. Eu tô aqui na minha mão, eu tô com Uncharted 2 e Infamous 2. Uncharted 2 é 12 anos, Infamous 2 é 16. Uncharted 12 anos? 12 anos. 12 anos então, no Brasil? Não, no caso eu tô com a SRB, né? No caso equivale aos 12 anos aqui no Brasil, dá 13 no caso pro Mundial. 13 anos então e 16 no Brasil, pro Infamous. Só que, por exemplo, assim, Uncharted é um jogo que contém arma, contém algumas cenas que contém certa... Não sei se vocês jogaram Uncharted no 2 tem uma cena que meio que, digamos, instiga uma relação sexual. Não, o início, pelo menos, de uma relação sexual entre o Drake e a Chloe. E já no Infamous 2 não, cara. Infamous 2 é um jogo totalmente fantasioso. É um jogo muito bom, mas que o índice de violência de Infamous é muito menor do que o índice de violência de Uncharted. E eu realmente não entendo o que levou a esse tipo de classificação para esses dois jogos, entende? Se a gente for levar em conta que a ESRB é um órgão feito exclusivamente para analisar conteúdo digital, realmente há uma discrepância que não dá para entender. E você, Renato? Tem certos tipos de jogos que tem que ser privados mais novos, não tem capacidade para entender. E muitas vezes eles confundem algumas coisas e privam alguns jogos que caberiam de por aí vai. Tem uma outra pergunta aqui. Por que os pais deveriam se preocupar mais com a classificação indicativa? É o exemplo que a gente deu no começo do podcast. Porque às vezes o pai leva o filho para uma lojinha de jogos, aí o filho fala assim: pai, eu quero Call of Duty, eu quero Battlefield. E o pai vai lá e compra. E ele nem presta atenção em classificação indicativa. Aí depois o filho começa a ter comportamento agressivo dentro de casa, uma criança de 6, 7 anos, aí o pai vai lá e bota a culpa no jogo. E não viu que Call of Duty aqui no Brasil é indicado para 16, 18 anos. Então eu acho que deveria se preocupar mais com a classificação indicativa, porque assim, queria deixar os jogos educarem a criança. Não é só a classificação indicativa de jogos, mas também de filmes. Você coloca o seu filho ali na frente de uma televisão, na frente de um videogame e deixa aquela mídia educar a criança, ela não está preparada para isso. Então, na minha opinião, eles deveriam sim se preocupar, principalmente porque quem deve educar são os pais e não a mídia, independente de qual mídia que seja. Não, sem dúvida. Na verdade, eu acho que eu tenho uma possível teoria que eu desenvolvi para isso. Se for ver, a maioria dos pais de hoje em dia, principalmente de crianças mais novas, é uma geração ali de 1980, da época de Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, em que os jogos, querendo ou não, tinham uma imagem mais inocente. Eles passavam uma coisa como se fosse mais para criança. Coisa que mudou hoje em dia. Hoje é muito, muito mais fácil você achar um jogo com uma classificação indicativa para 18, 16 do que um jogo livre, por exemplo. Então eu acho que até se acostumar com isso, até as pessoas perceberem que jogo não é uma coisa criança mais, não vai mudar isso, infelizmente. Já faz muito tempo que o jogo deixou de ser uma coisa de criança. Na geração do Play 1, Play 2, começou ali Silent Hill, Resident Evil. Tem gente que ainda acha bonitinho. Ai, que bonito um zumbi pegando meu filho e arrancando as tripas dele no videogame. Que bonito, né? Hasta la vista, baby. Monster Kill. Teve polêmicas que aconteceram no passado não muito distante, né? Então, incluindo o Game Manhunt, que dois meninos, né, um acabou matando o outro, né? E teve toda aquela polêmica, né? Foi por isso que acabou o jogo sendo proibido, né? Já era porque ele tinha um conteúdo muito pesado, né? E o pai pegava e foi dar o testemunho, né? O pai do menino que matou o outro, né? E ele comentava, né? Que ele achava que o filho dele estava mais agressivo, né? Ele jogava aquele jogo e ele não conseguia parar. E ele foi tudo naquela história de eu acho. Entende? O pai vendo o filho pegando, arrancando a cabeça do outro bonequinho ali, né? Vamos dizer assim, uma imagem mais inocente, né? E fazendo tudo aquilo ali, e ele pegava e não falava nada, saca? Ele viu o filho dele jogando aquilo ali e não falava nada. Eu tenho 16 anos, cara. E minha mãe pega no meu pé quando eu vou jogar, por exemplo, um Call of Duty, saca? Minha mãe vê eu jogando GTA, ela xinga. O que acontece é que antigamente os jogos eram mais
tranquilos, era mais infantil mesmo, tinha uma pegada mais, era pra ser divertido, né? Tinha uma limitação técnica bem grande, então eles tentavam fazer algo o mais simples possível. E hoje em dia você pega, tem uma diversidade, né, do que você pode fazer, tem jogo indie aí a rodo. E na violência, cara, corre solto em todo jogo, né? Todo jogo que você vai ver lá na Steam tem que ter ou é espada, ou é arma, ou é poderes psíquicos, cara, eu não consigo falar isso. Entendeu? Tem tanto jogo, todo jogo tem um pouquinho de violência. Hoje em dia é muito difícil, né? Você pegar um jogo que ele é mais infantil. Os pais estão acabando esquecendo, né, que tem que dar mais atenção pro filho, né? Voltando ao assunto lá dos meninos que acabaram sendo mortos, depois acabaram descobrindo que o menino que jogava o Manhunt é o que foi morto e não o que matou. Os pais não davam atenção pro filho e depois o filho matou o outro e falaram que a culpa era do jogo. Isso daí é falta de responsabilidade, né? As pessoas hoje, grande parte dos pais hoje em dia não dão atenção para os seus filhos, depois acaba suprindo eles com conteúdo material e acham que isso já tá valendo, cara. Eu acho que a minha opinião é que os pais estão acabando deixando de dar atenção, né, pros filhos. Eles não estão nem aí mais. Foi algo bem longo, meio disperso, mas essa é a minha opinião. Eu acho que os pais não estão mais tão preocupados com o que os filhos estão se entretendo hoje em dia. Na verdade, eu acho que em ponto eu concordo contigo, mas eu não concordo também porque, por exemplo, eu acho que ainda leva muito em conta o fato de já pensarem que videogame é pra criança. Semana passada mesmo eu tava conversando com o Roberto e eu falei, porque nenhum pai vai numa loja de filmes e compra um filme pornô pra dar pro filho, entendeu? Mas vai lá e compra um GTA, que ambos têm a mesma censura no Brasil, entende? Pra mim isso é falta de informação. Filme pornô, GTA sei lá, God of War tem exatamente a mesma censura no Brasil. Então por que o GTA pode e o filme pornô não pode? Não, porque daí o pai geralmente não presta atenção na classificação indicativa a hora que vai. Exatamente, né? O pai tem um olhar mais infantil pro jogo, né? Mesmo que tenha um cara com uma arma, ser elétrica, independente na capa do jogo, né? Ainda é mais infantil. Mas então, Só que hoje em dia a gente convive com dois extremos. Tem a pessoa que acha que jogo é pra criança. Agora, eu conheço pessoas que têm a mente fechada e não sabem que jogo tem a classificação indicativa. Então, a pessoa, por exemplo, nunca viu um Super Mario e não dá o videogame pro filho porque acha que videogame é pura má influência. Tem pessoa que acha que videogame é só morte, destruição, caos. Então, a gente tem esses dois extremos. Acho que a gente deveria encontrar na sociedade hoje em dia um meio termo. Uma pessoa que sabe que tem jogos infantis, que sabe que tem jogos violentos e saiba escolher. E hoje em dia isso é o que mais está faltando, né? Exatamente. Eu acho que vocês acabam pegando um pouquinho no pé de GTA, né? O jogo realmente é pesado, cara. Tem que falar, né? Toda vez tem aquela um pouquinho de nudez, né? Mesmo que seja através de mods ou não, né? Que nem o Hot Coffee do GTA San Andreas. Alguma coisa querendo dizer que aquilo tá acontecendo, né? Que algo sexual ali tá acontecendo naquele momento. Vocês acabam pegando muito pesado com o GTA, apesar que o jogo é sim, né? Tem que ser para maior de 18, talvez adults only, né? Tem que ser selado aí, porque tem muita coisa errada, velho. Tem muita coisa, mas não é tão mal assim. Só que eu acredito que se as pessoas pegassem e falassem, eu tenho 12 anos, então eu posso jogar um GTA Online não é tão ruim quanto a campanha, cara. Eu joguei o GTA V e eu cheguei a essa conclusão. O GTA 4 é bem mais fraco do que o GTA San Andreas. Vocês acabaram falando muito aí, mas não é tão forte que nem vocês estão comentando não, cara. Eu acho que o GTA V tu tem que levar em conta também que o jogo, querendo ou não, ele influencia a área do crime, né? Ele tem toda uma área de má índole por trás do jogo, não só em quesito sexual. Mais uma coisa aqui que eu falei das discrepâncias do ações. Agora eu peguei Heavy Rain, aqui o meu Heavy Rain, e lembrei que a classificação indicativa dele é 16. Também tem cena de nudez. Ele tem cena de nudez, tem cena de sexo, e é 16, entende? God of War tem cena de nudez, tem cena de sexo, e é 18, entende? Então, COD é só violência, não tem cena de sexo e é 18. Então eu realmente queria às vezes entender como é feito, na verdade, o processo de classificação. Ou os caras não jogam o jogo inteiro, ou sei lá, cara, não tem explicação pra certas coisas.
Realmente. Bom, assim, antigamente, quando foi surgindo a indústria, era mais para as crianças porque os velhos não jogavam, eles não tinham isso na infância deles. Então os jogos eram mais com aquela pegada infantil, sem muito sangue, sem muito isso, sem muito aquilo, por causa que eles estavam tentando atingir o público infantil. Com o passar do tempo, esse público que foi atingido na época que surgiu foi crescendo um pouco do público infantil que estava vindo. Então a indústria começou a pegar para o povo que jogava já desde criança e foi indo e criando mais de acordo com as idades que estavam vindo e se preocupando mesmo menos com os infantis. Nisso surgiram aí os jogos com mais violência, com mais sexo, isso aqui, porque quando as pessoas crescem, já deixam de se preocupar um pouco mais em jogar Super Mario e pular em tartaruga, e já querem passar para FPS, para os jogos mais radicais. Eles querem passar mais para tipo de GTA, jogo de violência. E com isso a indústria vai focando mais nesse público e deixando um pouco as crianças de lado. As classificações de cancelas acabam sendo ridículas porque todos os jogos são dirigidos ao mesmo público, esquecem do público menor que está chegando nesse mundo e nessa era tecnológica que a gente está vivendo, eles esquecem deles. O problema é que hoje, além de ser estimulado, né? É estimulado porque, por exemplo, você vai pra uma partida online de Call of Duty. Meu, que dá de criança de 12 anos xingando a mãe de todo mundo? Até menos, cara. 12, 8 anos. E pagando de Alexandre Frota no chat. Incrível. Cara, eu vi criança de 12 anos, cara, falando que cometeu atos que nem eu com 18 já cometi na minha vida, cara. Pelo amor de Deus, é estimulado. Hoje em dia é o extremo isso aí. Nossa, ô Roberto. Então, né, mas mudando um pouquinho. E daí você pega e tava comentando GTA, né, das tais coisas. E o Dries acabou comentando, né, que GTA agora pega mais pro lado do crime, né, ou melhor, sempre pegou, né. O Breaking Bad é um seriado que tá bem hypado, né, ou pelo menos esteve, né, ganhou o prêmio e tal, e ele pega muito pro lado do crime, cara. E ele tem uma censura de 16, e tem cenas de sexo, tem tiro, tem morte, e é tudo bem explícito, cara, não é à toa que ele acabou ganhando porque os atores foram bem fiéis, né, mas isso não vem ao caso. Então eu acho que assim, o pessoal acaba fazendo uma coisa esquisita ali, né? Que nem eu quero saber o que eles fazem pra classificar um jogo, porque o Breaking Bad é muito mais que GTA e ele tem uma classificação menor ainda, não é à toa que passa em TV aberta, né? Sim, tanto que o Breaking Bad tem uma grande apologia a drogas também, que não é tão explícita assim, pelo menos no GTA. No GTA V teve o Trevor, né? Que eu acredito que eles se empenharam, mas não é algo tão explícito quanto. Não mesmo. É que assim, a gente tem dois tipos de pensamentos. Na mídia da televisão, inclusive, eu já convivi com pessoas que pensam assim, não só na TV, mas, por exemplo, rádio, literatura, revistas e mais. O povo pensa assim, quando dá para tirar algum elemento de violência ou de sexo, eles tiram quando não é necessário. Porque o objetivo de cada um é diminuir a classificação indicativa ao máximo, na televisão pelo menos, que você pode atingir um público maior. Vocês vão pensar, o Marco falou ali, Breaking Bad passa na TV aberta. Aqui no Brasil, Breaking Bad está passando na TV aberta, numa emissora, por volta das 11, meia-noite. Walking Dead começou a passar na TV aberta também, começou a passar 10, 11 horas da noite, porque a classificação indicativa aqui é 16, 18. Então não atinge um público grande. Então geralmente o pessoal da cinema quer atingir um público maior. Então vão diminuindo a classificação indicativa. E na indústria dos games a gente não vê acontecendo isso. Às vezes onde não cabe violência, o povo coloca principalmente para fazer um trailer mais hypado, ou porque acha que a violência é um recurso que deve ser usado de forma exagerada, quando não é bem assim que deve acontecer. Realmente, né? Eu acho que também, eu não tenho certeza, mas parece que alguns elementos no Breaking Bad, né, quando ele está sendo passado na TV aberta, acabaram sendo cortados, mas mesmo assim não tirou a essência da série, né? Né? Eu vou ter que falar o nome dela, se querer depois você corta. Fala tão mal do GTA, ela fala tão mal entendeu? De violência, cara. E Breaking Bad tem violência, tem tudo que tem em GTA e ela tá passando, entendeu? Numa TV aberta para atingindo uma audiência grande, né? Porque a maioria do pessoal que eu conheceu através da Record, cara. The Walking Dead tá passando na TV aberta também, entendeu? São coisas violentas e
que quem liga, né, cara? Agora jogar um jogo no videogame tranquilamente em casa tem uma classificação tão alta, é tão... Não sei, cara, é tão privado assim poder jogar videogame? E na verdade, pelo menos a minha opinião, eu acho isso. Fala tão mal, porque querendo ou não, se tu tá jogando videogame, tu não tá assistindo TV, então querendo ou não é uma perda de audiência que a televisão tem se a pessoa estiver jogando videogame, entende? Você tem noção do tanto de pessoa, né, vamos dizer assim, que não conhece direito o mundo dos videogames, que acaba tendo a mente feita por causa da numa coisinha dessas daí? Por exemplo, minha mãe, ela vê uma coisa lá, cara, o conceito dela muda totalmente. Ela já acha que tudo é basicamente voltado naquilo lá. Eles pegam os piores dos piores e colocam lá e falando, ó, é isso aqui que tem lá. Eles fazem parecer que o videogame não é uma plataforma para lazer, e sim algo para você se treinar para ser um psicopata ou aprender a matar seus pais, né? Que nem naquela do Assassin's Creed. Entendeu? Eu lembro o ano passado que teve o ano passado que teve aquela polêmica do nocaute, que os caras vinham na rua e davam, ano retrasado na verdade, né? E davam um único soco na pessoa para fazer ela desmaiar. A fez uma matéria falando que o nocaute foi influenciado pelo GTA V, que na verdade foi o contrário, porque a história da brincadeira do nocaute veio antes do GTA V ser lançado, tanto que no GTA V tem essa opção, mas justamente o GTA V é baseado na antiga brincadeira. E eu acho que às vezes eles tentam manipular a coisa ali, eles são muito... A televisão brasileira, não só tem muitas outras emissoras que fazem isso, são muito tendenciosas quando falam de videogame. Exato. Elas buscam falar o que o pessoal quer ouvir e não a verdade, né? Eles não ouvem os dois lados, eles só querem falar o que o pessoal quer ouvir, que nem eu disse, né? Eles não estão nem aí se tem jogos que são feitos para divertir, que nem Mario. Às vezes tem uma criança ali que o pai pega e não sei, né? Dá um celular e tal, porque pensa que no celular não vai ter também jogos tendenciosos, né? Que nem no celular hoje em dia você pode jogar Call of Duty, cara, entendeu? Mas ele deixa de dar o videogame porque na falou que tal jogo é violento, porque videogame só tem violência, entendeu? Eles estão fazendo cabeça aí e o pessoal tá acreditando. Eu acho que exatamente eles não estão fazendo jornalismo com profissionalismo, né? Mas assim, adora falar essas coisas sobre jogos. E o interessante é que eles metem muito pau em GTA, Assassin's Creed, jogos do gênero. E eles chegam com uma série, igual vocês estavam falando do Breaking Bad, que cita muito isso de violência, consumo de droga e tal. E acaba quebrando a base deles, porque eles mesmos se contradizem. Exato. Isso, né? Passou de tarde ali que o garoto matou os pais por causa do Assassin's Creed. Deram porrada na rua por causa do GTA V. Chegou a noite, a galera tá lá consumindo droga, descendo a porrada em todo mundo, jurando um outro de morte. Eles mesmos se contradizem e acabam com a imagem que eles tentam passar. Você não precisa nem tão longe para a série, porque se você assistir as novelas dessas pessoas, esses dias, por exemplo, você passa ali uma novela em que fulanos ganharam na Mega Sena. Nessa novela, os fulanos ganharam na Mega Sena e de repente cresceu a ganância e todo mundo começou a se matar. Ah tá, isso pode, né? Não é fantasioso, não tá influenciando ninguém. Digo mais, eu vou ser polêmico aqui, que eu acho que ninguém até hoje, no meio da mídia, dos videogames, do jornalismo, teve coragem de dizer isso. Na minha opinião, jogos influenciam pessoas, sim. É verdade. Final. É verdade. A gente pode dizer como influencia. Por exemplo, eu posso citar aqui o Victor, o Mark, o Renato, eu. Nenhum de nós a gente foi influenciado em momento algum, porque assim, eu creio que todos nós tivemos uma base familiar, o que é educação, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e a pessoa que ela tem a mente um pouquinho mais fraca, você não pode sair dando para ela Silent Hill, você não pode sair dando para ela Call of Duty. Por exemplo, o garoto que é acusado, né, falaram que ele matou os pais. Gente, o guri tinha 13 anos e ele estava jogando Assassin's Creed, que é um jogo que tem censura para 18 anos aqui no Brasil. Os pais dele são policiais. Então ele já cresceu num ambiente em que a violência era uma coisa comum, banal. Então assim, para ele, na mente dele, matar era uma coisa que acontecia normalmente.
Tanto é que o que dizem que aconteceu foi, ele ficou bravo, foi lá e matou a própria família. Então, pra quem tem a mente fraca, realmente, jogos influenciam, novela influencia, filmes influenciam. Eu só não entendo por que o pessoal cai de pau tanto em cima da mídia que é os jogos e não cai de pau, por exemplo, em cima de novela, em cima de séries. Tem a classificação indicativa, mas parece assim, nas séries eu vou respeitar. Eu não vou deixar meu filho ver Breaking Bad. É igual o Victor falou, eu não vou comprar um filme pornô pro meu filho. Mas eu vou comprar GTA, eu vou comprar Call of Duty. Porque eu não tô me importando se ele vai dar tiro em seres ali, em pixels. Não tô me importando. Ali ele tá matando pessoas, mas são pixels, não são pessoas. Então, às vezes a criança faz essa associação. E os pais não se preocupam. Mas que jogos influenciam, isso influencia mesmo. Qualquer mídia influencia, principalmente pessoas desestruturadas psicologicamente. Não, mas pra mim tu tá 100% certo, eu concordo contigo, eu também acho que os jogos influenciam. Mas eu tenho um exemplo até pra dar, de que pra provar também que não é só jogos que influenciam. Acho que foi ano retrasado, se eu não me engano, teve um caso nos Estados Unidos, eu não lembro a cidade, que um cara, acho que devia ter uns 20 e poucos anos, ele era viciado em Crepúsculo. Ele tava na faculdade e tal, e um dia ele saiu de casa achando que era um vampiro e mordeu 4 pessoas, chegando a arrancar pedaços do pescoço das pessoas na faculdade dele. Então, cara, assim, ó, Crepúsculo não tem nada a ver com videogame e influenciou a mente de uma pessoa. Assim como um videogame também vai influenciar, até música às vezes pode influenciar, querendo ou não. Tá, aqui no Brasil a gente tem interpretação sertanejo que é um ode a... Não, vamos falar sério, é um ode a sexualismo, é um ode a bebida. O funk ostentação. Por isso e o funk ostentação, Roberto, que faz... geralmente, as pessoas que acabam ouvindo, cara, são moleques, cara, de 14 anos, 15 anos. Alguns são maiores e acabam sendo influenciados. Por que uma criança, um moleque não vai ser? Exatamente, Uma menina. A música expõe a menina como uma puta. E hoje em dia você vê aí menina de 12 anos andando em R1 na garupeira com a bunda levantada. Influencia assim também. Eu já vi criança de 3 anos falando pra tomar cuidado que o bonde é forte, o tiro come, cara. O recalque passa longe, o negócio é louco, cara. Hasta la vista, baby. Monster Kill. Quando você comentou, né, que uma pessoa com uma mente fraca pode acabar sendo influenciado, eu não vou falar não, cara. A maioria das coisas que eu acabo assistindo, eu não sou influenciado, cara, mas eu já até me imagino fazendo aquilo lá. Mas eu não sou cabeça fraca o suficiente pra pegar e não pensar nas consequências. Por exemplo, você joga um GTA, cara, na sua cabeça, não na minha, né, vou falar na minha cabeça, às vezes você até se imagina um atirador de elite, sabe, ou um grande policial, mas você acaba percebendo que independentemente se aquilo lá é um pixel ou não, pra conseguir aquilo lá não é qualquer um que vai conseguir, cara. Não é pegar uma arma e você é um atirador de elite, ou você vai roubar um carro e 15 minutos vai virar esquina, a polícia vai esquecer que aquele carro foi roubado, aquilo não vai sair no jornal, não vai ter uma vistoria de digitais. As pessoas acabam meio que esquecendo, né, que elas estão no mundo real, né? Eu não entendo direito isso aí. Eu assisti Breaking Bad e eu vou falar pra vocês, eu falei, eu vou fabricar cristal. Mas não sou nem louco. Uma pessoa que assiste Breaking Bad e vê o que o Walter White acaba passando lá, é sufocante. Pode ser que ele morresse. Ele praticamente morreu uma vez em cada temporada pelas coisas que aconteciam lá, cara. O Tuco Salamanca, traficante, entendeu? É uma vida sofrida que a pessoa acaba se apaixonando pela atuação do personagem. Ela acaba não percebendo, mas o personagem é tão convincente que ela acaba achando que vai ser daquele jeito, e não é, cara. Entendeu? As pessoas, elas acabam esquecendo das consequências, né? Vou morder a pessoa ali e vou transformar ela em um vampiro. Cara, onde esse cara aí devia ter fumado um beck bravo, só pode. Uma pessoa em consciência não vai fazer isso. É que na verdade, assim, eu acho que na verdade, na minha opinião, justamente isso que tu falou de jogar e se sentir o atirador, se sentir, não sei o que, eu acho que realmente tem que ser esse o objetivo do jogo. Porque, por exemplo, assim, eu gosto muito da série Uncharted, só que eu jogo aquilo que no jogo tu é um aventureiro e tal, mas
no jogo tu te sente ali, tu te sente como o Nathan Drake, só que na minha vida real eu nunca ia pular de um penhasco, eu nunca ia pegar uma arma e sair em busca de um tesouro do meu antepassado. Então eu acho que é exatamente esse esse ponto que o jogo tem que pegar. Só que daí quando tu pega alguém que tem algum nível de sociopatia ou até psicopatia, aí já dá problema, porque daí a pessoa não vai saber o limite daquela fantasia dela, entende? Exato. A gente já tem tendências para isso. E outro ponto que influencia é que, assim, a gente está vendo hoje a banalização da violência. Na semana passada a gente estava falando de Walking Dead e como o jogo se esforça para fazer a gente sentir o peso de cada uma das decisões. Por exemplo, a gente matou o Larry, mas a gente sentiu de alma lavada na hora que matou ele, porque ele foi filho da mãe lá atrás. Só que, por exemplo, na hora que chegou o filho de um personagem X que foi mordido e a gente tinha a decisão de matar ele ou deixar viver, a gente não quis fazer isso, porque o jogo fez você se importar com aquele personagem. E hoje em dia a gente assiste assim, por exemplo, God of War, você tá passando ali, tem uma multidão de pessoas. O jogo te induz sim, ele induz você a fazer isso, porque assim, você corta as pessoas ao meio e vem bônus de experiência para você. Call of Duty, quanto mais você mata, mais você é recompensado. Você sobe de nível, você ganha armas, ganha munição. Então a gente tem hoje a banalização da violência, de comportamentos obscenos, de atos libidinosos, não só nos jogos, como acontece, por exemplo, em novelas. Sei que aqui no Brasil tem muitas críticas a novelas de uma certa emissora grande, porque a emissora agora está passando casos de famílias, bem entre aspas, formadas por pessoas homoafetivas. Então a novela está banalizando esse tipo de coisa, atos libidinosos, violência, e o povo critica isso, porque às vezes você acha que aquilo ali é normal, e é isso que acaba influenciando também. Vou dizer que matar uma pessoa é a coisa mais simples do mundo. Então, uma criança, às vezes uma pessoa que tem uma mentalidade psicológica mais fraca, está assistindo, vai assimilar aquela informação que está sendo passada, não, se eu matar alguém não dá problema nenhum. E a gente vê serial killer, de pessoas que não têm tendências, mas, por exemplo, acabam fazendo uma coisa porque a novela, porque o filme, porque o jogo falou que aquilo é normal. É uma banalização de todos os nossos costumes que a gente está vendo por aí. E conforme isso vai passando, e você vai vendo, e vai jogando, essas pessoas de mente fraca acabam achando que isso é normal. É normal, a galera faz isso no jogo, faz isso na novela, e eu vou fazer. Alguns anos atrás, no lançamento do filme do Batman, do Cavaleiro da Treva Ressurge, teve aquilo lá da primeira sessão, da sessão da meia-noite, da estreia, o cara aparecer com a metralhadora e sair atirando em todo mundo, porque jogava, e porque era revoltado, e o jogo soltou aquela revolta toda. Então, conforme isso vai se tornando assim normal pra pessoa, porque ela joga, porque ela vê, porque ela assiste, ela não tem todo esse envolvimento na sociedade, isso vai acabando com a mentalidade da pessoa mesmo e vai liberando. Eu vejo isso no jogo, isso pode ser feito. Igual o Mark falou lá, você começa a viver aquilo que está acontecendo com o personagem. Você não quer viver só aquilo no mundo virtual, você quer viver isso aqui fora. E o viver aqui fora traz muitas consequências, e nisso a pessoa querendo viver aqui fora vai lá e mata. E a sociedade começa a colocar a culpa nos jogos, e isso vai trazendo tudo aquilo que a gente já falou, vai trazendo censura, vai trazendo negócio de classificação indicativa, e por aí vai. Então, eu acho que nem o Roberto comentou ali, né? Caralho, já perdi meu contexto. Falaram de GTA aí, foi isso mesmo? Cara, vocês estão me zoando? Cara, me desculpa aí, imagina! Vocês são fã de fanáticos de Pokémon, de Final Fantasy. Eu não critico ninguém. Se lançasse o pior Final Fantasy do mundo, vocês iam comprar, não ia? Eu curto Batman, velho. Pokémon Batman eu não comprei, mano. Eu emprestei de um colega. Eu falei comprei, mas porque eu achei legal, velho. Engraçado, né? Se escondendo, mas tá. As pessoas acabam. Uma pessoa de mente fraca, ela não pode acabar jogando um jogo daquele lá, né? E já foi dito isso muitas vezes no podcast, né? No nosso vídeo. Uma pessoa que ela é facilmente, né, manipulável, ela acaba esquecendo as consequências e, cara, eu acho que devia ter algum sistema melhor de separação na classificação, né, voltando um pouquinho ao assunto, porque as pessoas, elas acabam tendo uma distinção, né, isso aqui é um jogo, ele tem um pouquinho de interação, vamos fazer isso.
Eu não sou nenhum expert no assunto, eu não sei como que é lá, cara, mas eu acho que ainda assim tem um certo preconceito com o jogo, independentemente se o jogo faz uma apologia àquilo ou não, se tem um conteúdo erótico ou não, porque às vezes um conteúdo real, cara, reflete muito mais do que pixel, independentemente se você tá matando pixel ou não, ver matando uma pessoa, eu acredito que influencia ainda mais, né? Você tá vendo a pessoa matar a outra. É falso ou não, tá matando, cara. É uma apologia àquela cena, é isso que ele quer passar pra você. O problema é que o povo analisa. No GTA você é punido se você não mata alguém. Porque, por exemplo, eu juro pra você, a minha raiva com o GTA ele te dá a possibilidade de você respeitar todas as leis do mundo. No GTA San Andreas, você não consegue dirigir no trânsito se você respeitar as leis do mundo. Porque tem um fila da mãe que sempre vai bater no teu carro. Tem um outro de uma gangue rival que sempre vai atirar em você. Então ele ali ele tá te dando a escolha, mas ele tá te induzindo. Então ele te pune se você age da maneira certa. A minha opinião é que o jogo faz isso praticamente para banalizar a violência. Então por isso que eu sou muito contra GTA. Porque ele quer banalizar. Eu entendo. E os produtores dizem, não, você tem escolhas. Mas se você não for pelo caminho que é proposto por eles, você acaba sendo punido. Então, é praticamente querendo implantar aí na sua cabeça. A vida é assim, não adianta certinho. Alguém vai bater em você no trânsito, alguém vai atirar na sua pessoa. Ô Roberto, então você deve com certeza estar citando o GTA San Andreas, né? Cara, o GTA San Andreas, a temática dele é de gangue, de guerras e tal. Se você querendo ou não, você tá na pele de um gangster, você ia ser errado, né? Entendo que o jogo já diz assim, ó, você é uma pessoa errada, que você vai matar pessoas e que se você pegar e entrar num território inimigo, você vai ser ameaçado. É assim que eu entendo o jogo, né? Ou pelo menos é assim a trama do jogo. Já no GTA 4 e 5, né, a trama é um pouquinho diferente, cara, entendeu? Eu entendi que você falou que eles fazem você se revoltar, né? Você vai querer atirar em todo mundo, não vai querer fazer as coisas do jeito que você faria na vida real, que é andar no sinaleiro certinho e tal. Mas eu acho o 4 e o 5 tem uma temática diferente e não é bem assim, velho, que nem o San Andreas. Eu acho que o San Andreas foi feito de propósito, cara. Que a inteligência artificial dos pedestres é meio bugada, cara. Eu acho que devido à limitação técnica também, né? Porque foi um jogo que expôs ao máximo que o console da época oferecia. Então essa é a minha opinião, Roberto. Você pegou e comentou que né, eles queriam fazer você fazer aquilo lá, né? Queriam que você fizesse aquilo lá, saísse metendo bala, tivesse guerra de rival, mas é porque toda a trama tem essa pegada, Roberto. Hasta la vista, baby. Monster Kill. Eu defendo o GTA, mas é porque as pessoas acabam pegando muito no pé do jogo e ele nem é tudo isso. Tem jogo muito pior por aí que não é tão penalizado. Tem seriado muito pior que não é tão penalizado. Filme, novela, entendeu? Então, pegar no pé de GTA virou padrão agora, né? Eu acho isso, né? É minha opinião. Não, eu concordo contigo também, porque falando do GTA San Andreas, do 4 e do 5 principalmente, porque na verdade eu acho que essa coisa do que o Roberto falou de eles atirarem, te baterem, acontece mesmo, mas meio que é justificado pela história principal, porque é o único GTA que o protagonista, o CJ, ele é completamente contra aquilo que ele tá fazendo. E, querendo ou não, ele tem uma falta de oportunidade na vida dele, e ele volta para Los Santos e justamente dar de cara com aquele policial corrupto que começa a cada vez mais chantagear ele e obrigar ele a fazer certas coisas que ele não quer, tanto que a maior luta que tem no jogo é contra traficantes, né? Que a Grove Street é totalmente contra o tráfico de drogas. Eles acabam compensando, eu acho, essa violência que tem excessiva na rua com a história. Já no GTA 4 e 5, o 4 principalmente, já não concordo, porque assim, ó, se quiserem ficar livre na cidade sem respeitando todas as leis, só tendo encontro com namoradas, indo comer, comprar roupa, pode, entende? Dá de fazer isso, principalmente pelos controles da nova geração te permitirem uma limitação na velocidade que ele tá andando. Tu consegue controlar até a velocidade máxima que tu vai andar no jogo. Isso acontece também no 5, mas o 5 também não tem tanta interação
com a cidade que não seja atividades ilícitas e acabou limitando. Mas o 4, pra mim, dá perfeitamente de ficar brincando ali sem cometer um crime. Exatamente, o 4 foi o que a história foi mais light também, né? E o que incluiu o melhor enredo, né? Eu digo assim, então, tudo é justificado por causa da trama do San Andreas. Ele foi também o que mais foi criticado por causa disso, né? Que ele pegava um tema um pouco polêmico. Isso é comum da Rockstar, né? Manhunt, né? Que manda abraço aí pra gente. Porque, pelo amor, o que aquele jogo lá foi banido, né? Acho que em todo o país tinha um Manhunt banido. Exatamente. É que eu acho que eles exageraram um pouquinho naquele jogo. Isso eu tenho que falar. Eu não sou... É verdade. Eu não sou a favor se a Rockstar resolver ressurgir com a série. É um jogo que eu não vou comprar, porque aquele tipo de coisa eu acho que não tem por que incentivar, entende? Eu acho que aquilo ali é um pouquinho... É verdade. Passa um pouquinho da dose aquele jogo. Até o jogo dos Jogos Mortais é mais fraco que o Manhunt. Exatamente. É bem mais fraco. É bem mais fraco. Mas aquele jogo é muito ruim, aquele jogo, cara. A gente pode citar, então, por exemplo, o Mortal Kombat, até para enterrar o assunto GTA. É verdade. Claro. Mortal Kombat, você teria os fatalities, e você praticamente destrói o teu inimigo, literalmente. Você tem a oportunidade de colocar ele numa serra elétrica. Eu também acho que o Mortal Kombat, eu acho que o Mortal Kombat a gente pode também dar uma amenizada justamente por ser extremamente fantasiosos. Embora serem violentos, eles têm a censura em cima deles, mas são muito fantasiosos. Já o Manhunt, não, tu pega uma sacola, bota na cabeça do cara e enfia uma chave de fenda no olho. Querendo ou não, isso é possível numa vida real, entende? Mas agora eu pegar e jogar meu chapéu, ficar rodando no chão e eu puxar uma pessoa pra ser cortada ao meio, isso é impossível, na verdade, né? Mas mesmo assim, né? E também é impossível você dar um fatality numa pessoa e voar 350 ossos, 2 corações, 5 fígados e por aí vai. Que é o que acontece no Mortal Kombat. Exatamente. Super-humanos os personagens de Mortal Kombat, né? Quem diga, pelo amor. O problema é você querer aliar essa fantasiosidade tudo a gráficos extremamente realistas, como aconteceu no Mortal Kombat 9. Você puxa a pessoa para uma serra elétrica ali e há quem acredite que isso aí é possível. Mas enfim, acho que até pra gente terminar esse tema de violência que pendeu muito pro lado de GTA, a pergunta final que eu deixo é, na opinião de vocês, hoje em dia, a culpa de surgirem essas pessoas mais violentas por causa de determinados jogos, ou dos jogos estarem ficando com classificação indicativa muito mais alta? O Renato praticamente deu a opinião dele falando ali que o público cresceu, mas a culpa disso acontecer hoje em dia é de quem? É dos próprios pais, a geração que cresceu anos 80 e 90 jogando videogame e hoje em dia não está atualizado com essa classificação indicativa, compra Call of Duty, Red Dead Redemption, GTA, Mortal Kombat e outros pro filho, ou a culpa é da indústria que está deixando isso acontecer e acha que é extremamente normal você colocar hoje em dia um jogo em que você pode arrancar o fígado do seu oponente nas prateleiras. A culpa é de quem? Da indústria, dos pais, enfim. Na minha opinião, a indústria não tem culpa nenhuma de fazer um jogo assim, porque está fazendo, vai comprar quem quiser, vai comprar quem quiser consumir, e pra mim a culpa total de ter tanta criança jogando jogo violento e tanta, digamos, pessoas dizendo que aquilo ali é que causa a violência para as crianças, é totalmente dos pais, que muitas vezes eu conheço pessoas que, por exemplo, dão os jogos de videogame justamente para os filhos ficarem entretidos e não incomodarem, não incomodarem entre aspas, né? Porque são filhos, filho é filho, e acabam dando os jogos de videogame sem ver o que estão dando, simplesmente vai, joga isso aqui, fica no teu quarto quieto que eu quero descansar. Então, isso aí pra mim é totalmente errado, porque hoje eu tenho 19 anos, tá? Eu jogo videogame, eu jogo tudo que é tipo de videogame, geralmente. Jogo jogos violentos, jogos lights. Só que a minha mãe mesmo até hoje fala, né? Eu tenho 19 anos e ela fala, pô, esse aí é violento, né? Esse aí é complicado e tal. Mas eu sempre tive isso perto. Até os meus
16, 17 anos, eu era proibido jogar GTA. E eu não morri por isso. Entende? Eu jogava o que eu podia jogar. Eu jogava Prince of Persia na época, que já tinha uma censura mais alta ali, mas também era bem mais light que GTA, tipo, o primeiro, o Prince of Persia The Sands of Time mesmo, que era livre, se eu não me engano. Esse tipo de jogo, os primeiros Tomb Raiders, eu passei jogando, e também isso nunca me fez falta, quando mais novo, jogar um jogo violento. Assim como hoje em dia eu gosto, mas também não é uma coisa que vai me fazer falta, entende? Então eu acho que o mais importante é que os pais fiquem de olho no que os seus filhos estão jogando, não só o que eles estão jogando, o que eles estão vendo, com quem eles estão falando na internet, porque isso tudo influencia. Até para mim é básico o acompanhamento de perto de pais ou responsáveis pelas crianças e até jovens, para mim até os 17 anos, até mais, dependendo da cabeça da pessoa, tem que ter um acompanhamento muito de perto mesmo. É aquela velha máxima, né? Você não vai querer educar o filho, vai querer deixar que a TV faça isso, ou que o videogame faça, não faça o filho. Porque se você vai colocar a criança e não vai ser responsável por ela, não coloca então no mundo para não fazer mais um desastre, né? Exatamente. E tem esses doidos varridos que deixam isso acontecer. Bom, pessoal, mais alguma consideração sobre violência nos jogos? Ou a gente pode passar para o próximo assunto? Por mim pode passar. Pode passar. Ok, então. Bom, e agora que a gente já falou de violência, temos aqui um bônus round no nosso podcast. Olha só que palavra bonita, bônus round. Enfim, vamos falar de E3, né? Teve vazamentos da Sony e agora também vazaram supostas novidades da conferência da Microsoft na E3. Vou começar aqui, ó. Depois de todo o burburinho que foi causado pelo suposto vazamento das novidades da Sony na E3, não é de se estranhar que o mesmo tenha acontecido, assim, entre aspas, com a Microsoft. Desta vez, um blog bem misterioso e muito suspeito surgiu alegando ter várias informações bem detalhadas sobre a apresentação de uma empresa no evento, vindas diretamente de um contato dentro da própria companhia. E de fato, os títulos listados são bem interessantes e certamente vão fazer os fãs do Sony delirarem, principalmente por vir de encontro a tudo aquilo que os jogadores pedem há anos. É exatamente isso que torna as coisas tão questionáveis, porque segundo o pessoal que redigiu o texto, tá bom demais para ser verdade. Além disso, a gente pode destacar, por exemplo, que no blog no qual o rumor surgiu, foi criado unicamente para publicar essas informações, o que nos deixa ainda mais em alerta com a veracidade de tudo que foi apresentado. Por outro lado, o próprio presidente da Microsoft Studios, Phil Spencer, já deu várias declarações que vão de encontro ao que é listado aqui, o que nos faz dar o benefício da dúvida aos boatos. Portanto, antes de você se empolgar e sair gritando para os quatro ventos que a Microsoft ou a Sony venceram a E3, principalmente porque eu acho isso uma babaquice, não tem quem vence a E3 ou quem perde, ou mesmo tem vencido a geração, tenha em mente, isso é apenas um rumor bastante questionável e que é preciso tomar bastante cuidado antes de acreditar piamente nesses rumores. De qualquer forma, a gente tem a listinha aqui dos possíveis jogos que vão aparecer na conferência e que devem brilhar como vampiros do crepúsculo no Sony durante a E3. Mark, você pode puxar a lista pra gente? O que vai ter? É suposto que vai ter o Rise 2, né? Provavelmente a continuação do Rise Son of Rome, feito pela Crytek. É um jogo que se passa num período mais antigo, né? Na Guerra da Roma. O Forza Horizon 2, né? Continuação do Forza Horizon, né? O Forza em si leva para um lado, ou melhor, o Forza Motorsport leva para um lado mais simulador, já o Horizon é totalmente arcade. Ele tem um mundo aberto e tudo mais, né? Isso eu tô falando do Horizon, não do 2. E provavelmente eles vão repetir isso aí no 2. Ele vai ser novamente focado em mundo aberto e vai ter baseado em localidades reais como Louisiana, Mississippi, Novo México, Texas e Arkansas. Esse Forza Horizon 2 já estava sendo falado há um tempinho atrás nessas comunidades de notícias gamer, né? Então isso deixa um pouquinho mais, um pouquinho menos com um cheiro de rumor, né? Não é muito rumor isso não. Provavelmente
é verídico essa notícia. Vai ter o... Aqui tá dizendo que Forza Horizon 2 vai ter 80 horas de campanha. Isso. Pra mim é interessante. Ele tem uma... 80 horas de campanha. O Forza Horizon 1, ele tinha bastante elementos interessantes, né? Ele tinha elemento de tuning, de tunagem, né? De carros. É um jogo que tinha uma quantidade não tão vasta de veículos. Ele tinha, se eu não me engano, em torno de 60 veículos. Mas ele tinha uma campanha interessante, né? E ele sempre focou bastante, né? Em liberdade, ao contrário do Motorsport, que sempre foi simulação e as pistas eram fechadas, circuitos e tal. Vai ter o Halo 2 Anniversary, teve o Halo 1, né, o Anniversary, lançado em 2011, se eu não me engano, que foi uma remasterização do primeiro Halo, o Combat Evolved. Esse rumor também já estava sendo comentado há um tempo atrás, né, eu estava acompanhando, estava sendo comentado também, e parece que esse Halo 2 vai contar com o modo multiplayer. Vai trazer algumas coisas, algumas novidades, né, que vão ser exclusivas dessa versão. Vai ter um bônus bloquear, vai ser os mapas que estavam disponíveis na versão para PC. Interessante, né? Só que isso me dá um pouquinho de medo, porque já está sendo dito que vai ter Halo 5, né? Halo 5 é um título um pouco sugestivo, né? Porque vai ser uma continuação, provavelmente. E já foi mostrado na E3 de 2013, né? Engraçado, talvez. Será que vai ter 2 Halos esse ano? Será que esse vai lançar esse em 2014? Que além do Halo 2 Anniversary, tem o Halo 5, né? Isso que eu tava tentando dizer. Daí, será que esse Halo 2 Anniversary vai ser divulgado e vai ser lançado ainda este ano, né? Pra dar aquele gostinho de Halo pro pessoal já ficar ligadão no 5? Ou será que vai lançar os dois ao mesmo tempo, simultaneamente? Eu não entendi direito, né? Mas... vamos lá. Bom, além do Halo vai ter Battletoads e também Perfect Dark. Alô, Nintendo! Então, são propriedades da Rare, né? Isso, exato. A Rare, ela foi quem acabou lançando, né? O Killer Instinct. Eu chamaria de DLC Instinct. É um jogo que você compra cada personagem que você quer usar. Então exato. Você tem que comprar um sistema se quiser os lutadores do jogo. E depois você tem uma segunda temporada. Eu achei absurdo. Eu não vou comprar Killer Instinct nem os personagens, cara. Pelo amor de Deus. Não, uma sacanagem. É engraçado, né? Mudando um pouquinho o contexto da notícia. As pessoas, em vez de pegarem, inventarem novos jogos, passarem criando novas alternativas para os jogos, eles acabam passando tempo, perdendo tempo, né? Criando novos métodos para compra, novos métodos para vender o DLC, né? É incrível. Então, é o Battletoads e o Perfect Dark. Então, esse rumor eu também acredito que ele seja um pouco verídico, cara. Para ser sincero, né? Eu acho que todos parecem ser bem verídicos, ainda mais que quando é ressaltado que o blog foi criado só para postar esses títulozinhos básicos, né? Então, eu acho que sim, é verdade também. Elas vão ganhar os reboots para a nova geração de consoles, né? Ou seja, o Shonen talvez seja lançado para o PC também. E a intenção deles é rodar esses jogos, né? Todos em 60 frames por segundo. Algo que está sendo bem discutido também atualmente. Eles não têm mais do que reclamar, né? Os consoles conseguem chegar a uma qualidade extrema e daí eles pegam e começam a colocar falta de frame, falta de resolução. Engraçado que todo mundo hoje em dia é analista, né? Todo mundo pode pegar e falar, 1080 é melhor que 900 pixels, 720. E o desenvolvedor lá que estudou anos sabe menos, né? Tá certo. Parece que... Vão ser lançamentos exclusivamente digitais esses dois, né? Exato. Parece que esse Perfect Dark, ele vai ter vai buscar diferenciar um pouquinho dos FPS, né? Que estão bem saturados atualmente no mercado. E ele vai se transformar em um shooter em terceira pessoa e com boas doses de ação. Ele vai ser uma base de Uncharted futurista. Talvez isso seja verdade mesmo, né? Porque cá entre nós, a Microsoft
copia um pouquinho da Nintendo, copia um pouquinho da Sony e vice-versa, né? Não vou ficar citando o nome aqui à toa, mas tem alguns títulos aí que deixam isso bem na cara. Por exemplo, o Drive Club, que pra mim é o Forza Horizon da Sony. O Killzone é o Halo da Sony. Desculpe aí, eu não tô tentando ser fanboy citando só cópias da Sony, mas a Microsoft tem também. E vai ter um novo jogo da Epic. Teve uma demonstração, né, para mostrar o poder da Unreal Engine, né? Acho que, se eu não me engano, foi a Unreal Engine 3. E teve um jogo lá, né, que eles foram... Um jogo não. Um cinematic ali, uma demo. E esse jogo foi bem interessante, cara. Vale a pena dar uma olhada aí no que se trata, né? Provavelmente ele vai se tornar um jogo mesmo, porque a Microsoft já acabou comprando a franquia Gears of War. Eu não duvido que eles tenham acabado pegando esse jogo também, porque a Microsoft foi bem mal falada nessa conferência dela própria, né? Eles estão prestando exclusivos para justificar a compra do pessoal, pro pessoal querer comprar o seu console. Vai ter também o Gears of War novo, né? 3 segundos de informações. Gears of War. Parece que esse título aqui não é confirmado, Roberto, tá? O Gears of War Lazarus. Mas eu acredito que sim, né? Foi a série Gears foi adquirida pela Black Tusk, né? Pela Microsoft e colocada nas mãos da Black Tusk para desenvolver um título. Eu não duvidaria nada que em 2015, ou talvez ainda nesse ano, né? Eu não sei. Surgisse um novo Gears. Parece que esse game vai trazer a mesma coisa que o Gears 1 trouxe, né? De inovação para a nova geração. Não é à toa que o Gears 1 ele trouxe detalhes que são vistos até hoje nos games de TPS, né? Até agora. Em 2014, muitos jogos seguem aquela tendência. O que mais que tem de jogo vindo por aí, além do Gears? O Quantum Break, né, que já foi apresentado na E3 de 2013, né? Não tem muito detalhe, mas parece que ano passado. O protagonista vai poder parar o tempo e tal. É um jogo bem interessante, na minha opinião. O Sunset Overdrive, que eu estava comentando com você há um tempinho atrás, ele tem uma arte bem interessante. Ele também foi mostrado na E3 de 2013. O jogo é bem bonito mesmo, vai ser em TPS e tal, com elementos de parkour. Vamos ver mais. O Fable Legends e outros jogos, né? Parece que a Lionhead vai aparecer na conferência da Microsoft para fazer uma demonstração da jogabilidade do Fable Legends, né? E eles vão exibir um teaser de um próximo projeto, né? Eu acredito que ainda não tem o nome, né? Que ninguém ainda tem uma ideia assim. Vai ter o Echo Black e esse Echo Black é um joguinho que vai buscar o uso do Kinect, sem muitos detalhes, né? Um sucessor espiritual do Beautiful Joe. Eu nunca ouvi falar desse jogo, cara. Nunca ouvi. Beautiful Joe foi o melhor anime e melhor jogo de todos os tempos. Teve um jogo para Play 2, se eu não me engano, para GameCube. Era para ser exclusivo do GameCube. Ele foi feito pela Capcom. E depois ele, como milhares de outros jogos, por exemplo, Resident 4, aí ele foi portado também para Play 2. Então ele era para ser exclusivo e não foi, no fim das contas. Beautiful Joe é um ótimo jogo. Eu, inclusive, tenho que comprar de novo para mim jogar no meu PlayStation. E sucessor espiritual, vamos ver se vai ser bom, né? Acho que de novidades de lançamentos de jogos é o básico que a gente tem para essa E3. Tá interessante, né, que eu acho que a Microsoft deve estar com algum tipo de parceria com a Capcom, né, porque bastante títulos dela tá sendo lançado exclusivamente pro Shonen, né. Um exemplo disso é o Dead Rising 3, foi lançado agora. Tem alguns outros títulos que eu não vou ficar citando aqui para não curtir muito o contexto, mas minha opinião. Acho que essa parceria se chama dinheiro. Exato. Não tem parceria maior, maior que dinheiro. Então, vai ter novos jogos, né? Com Games with Gold. Aliás, vai aparecer o sistema, o Games with Gold, que já é existente no 360 e agora vai chegar no One.
Pra quem não conhece, é um sistema que, pra quem assina, né, a assinatura mensal ali, ou anual, tanto faz, da Live, vai estar recebendo, acho que 2 jogos, né? É isso mesmo, Roberto? 2 jogos por mês, gratuitamente, entre aspas. É um prêmio ali, por você estar usando. E vai ter outras novidades, né? Que parece que o The Division vai ser a plataforma principal. O One vai ser a plataforma principal desse jogo. Fallout 4, ó, isso é interessante. Fallout 4 vai ter o One como plataforma principal. Parece que o Call of Duty Advanced Warfare, né? Parece que vai aparecer também na conferência da Microsoft. Vai ter uma atualização do Shone que vai transformar ele em kit de desenvolvimento para todo mundo. E acho que isso aí vai ser abriu a porteira para os indies finalmente, né? Exato. Eles estavam comentando isso há um tempinho atrás, né? E é bacana, né, para as pessoas. Tinham pessoas no lançamento do console que já conseguiram transformar de cara o console num kit de desenvolvimento. Mas a Microsoft acabou falando, né, para as pessoas não fazerem aquilo lá, porque podiam acabar comprometendo o console e tal. É coisa deles, né, mas tá chegando aí. Então, esses foram os assuntos principais. A gente tem que lembrar que sempre não é pro povo se apegar achando que é isso que vai sair na E3, porque afinal de contas, como foi um blog feito exclusivamente para isso, pode ser uma trollagem absurda de alguém que tem muito tempo livre disponível. Pode ser que não seja, pode ser que seja, enfim. A minha opinião é que não teve vazamento nenhum. Quem acha que teve vazamento é muito inocente, não sabe de nada. É verdade. E provavelmente deve ser algum tipo de marketing pra ver como é que é engraçado, a expectativa do pessoal em relação a isso, né? O que mais... eu tô acreditando em tudo, Roberto. Vou falar pra você, eu tava acreditando em tudo esse conteúdo aí, porque os conteúdos estavam sendo discutidos há um tempo atrás, mas eu já devia ter desconfiado. Mas na hora que eu vi ali Fallout 4, cara, Fallout 4, a Bethesda não se pronunciou a respeito disso. Duvido que ele ia ter o Shone como plataforma principal também. Então, eu acho que na hora que citou Fallout 4... já era o gás foi embora. Mas... Bom, e também tem as novidades que vazou da Sony, né, pra E3. Isso. Que eu tava vendo aqui, tá vendo coisas que não são tão inesperadas. Por exemplo, a Uncharted novo vai ter um The Order 1886, novo Drive Club, e também tem, por exemplo, Titanfall vai ganhar uma versão pro PS4, tem informação de que já tem uma build funcionando. E acho que não tem muitas novidades. O pessoal não falou nada de The Last of Us saindo uma continuação PS4. Mas provavelmente vai ter também novidade na E3. Se não, na E3 vai ter uma conferência no meio do ano até o final. Eu não sei vocês, mas minha expectativa em relação a essa E3 é bem fraca. Porque, primeiro, tem gente achando que tem competição na geração. Na minha opinião, não tem empresa que ganhe. É Sony, ou Nintendo, ou Microsoft. Quem ganha é o gamer, não a empresa, porque o que a gente tá fazendo ultimamente, na verdade, é só perder nessas guerrinhas idiotas de fanboy. É verdade. As pessoas acabam se apegando muito a uma marca, né? Porque geralmente os consoles aqui, tô falando isso aqui, mas o console é muito mais barato lá nos Estados Unidos e nem por isso deixa de ter fanboyolismo, né? Mas vamos lá, as pessoas acabam se apegando muito a uma marca à toa, né? O Sony é um console que tá com, parece que, se isso for realmente a lista que vai ser da E3, tá com uma lista interessante, né? Alguns aí já foram confirmados, eu tenho certeza, no caso do Sunset Overdrive, Quantum Break, mas as pessoas acabam fazendo muita confusão, né? Que tem que ter o que ele escolheu tem que ser o melhor. E não, os jogos, todas as empresas têm que fazer o seu melhor, cada empresa tem o seu foco, né? Eu não entendo porque que as pessoas veem confusão em tudo, né? É bobagem. É realmente complicado. Mas, senhores, por hoje é só. Na semana que vem nós vamos discutir também, tem mais lançamento. Essa semana eu queria falar bastante de Pokémon, mas todo mundo já tá sabendo, foi postado até no blog, coisa que não é comum, né? A gente postar notícias lá. E vai ter remake de Pokémon e tudo mais. Enfim, galera, eu queria agradecer a participação de vocês.
Um abraço e até a semana que vem. O Renato acabou de ficar bolado porque eu falei paróquia. Que piada câncer, cara. É louco. Ué. Depois dessa eu... Caramba. Aguenta aí que o meu microfone tinha travado, tá? Agora eu tô de volta. Cara, assim, ó. Eu falei, pô, mutei o microfone pra tossir e o Radical travou. Não, eu entendi ali, tu defendendo o GTA, vou falar um negócio, cara. Eu, quando surge qualquer tipo de hack de Pokémon, eu baixo. Então, eu até entendi. Isso que eu tô querendo dizer quando eu falei. Quando você é fã de alguma coisa, pode lançar qualquer versão dela que você vai estar querendo testar pra ver. Então, eles estão me zoando aí à toa, velho. Eita, poxa, eu ouvi orgasmos femininos saindo do canal do Dave. Eita, bem. Nossa, que isso, cara? Isso. Destruiu o microfone. Foi mal, esqueci de desligar o microfone. Ouvimos um... Tá vendo, mano? Tá vendo? Isso são seus 19 aninhos. É. Ei, mas, ô Mark, eu entendi teu lado, cara. É que eu realmente não... Eu realmente não gosto da franquia GTA. Aqui em casa acho que ninguém gosta praticamente. Eu percebi. Porque tem esses motivos que eu falei, né, cara? Eu percebi que quando você odeia alguma coisa, você odeia profundamente até a morte, tipo Left 4 Dead. Não profundamente, mas assim, eu só quero que a Rockstar abra a falência de uma vez. Ah, difícil, hein, cara? Difícil. Quer dizer, não só de uma vez, porque ainda tem Max Payne e Midnight Club. Se eu não me engano, é deles também, né? Midnight Club, eu acho que foi encerrado, cara. Teve uma recepção bem ruim esse último. Eu não tenho certeza do que eu tô falando. E tem Red Dead Redemption. Me parece. Red Dead Redemption. Você tá falando mal da Rockstar? Red Dead era um projeto abandonado da Capcom. Não é eu dando eco não, beleza. Era um projeto abandonado da Capcom. A Rockstar foi lá, pagou e transformou no Red Dead Revolver, que pra mim foi um dos melhores jogos de faroeste, ou tirando do faroeste, um dos melhores jogos já lançados pra 6ª geração de consoles, cara. Foi um jogo que eu ficava jogando viciadamente, eu não tinha memory card, e tinha acho que 23 bosses lá, não sei, 23 estágios, e eu tentava zerar
se morresse parece que voltava do começo, eu não lembro direito. Cara, continua lá, Roberto. Você quer começar? Quer começar por primeiro ou por segundo? Eu acho que eu vou começar por terceiro hoje. Malditos. Tem jogo pra caramba aqui, né? Vou puxar por primeiro o próximo assunto. Ô, Roberto, então. Pelo tanto de jogo pra um vazamento, você acha que isso aí foi ou não proposital da parte da Microsoft? Rapaz, vazamentos não existem hoje em dia. Eu não sei a opinião de vocês, mas pra mim não existe. É marketing. É porque assim, o cara vaza antes a informação, ele vaza entre aspas, para ver se vai ter uma boa recepção, e se não tiver, ele modifica. E se tiver boa recepção, ele mantém, cara. Exato. É a minha opinião. As pessoas fazem só pra ver como que as pessoas vão reagir, sem contar que ela faz uma coisa dessa daí e dá uma boa recepção, vai ter pessoas já com o olho mais aberto pra conferência deles, né? Eles vão ficar mais atentos à conferência deles e não a dos outros, né? Que é um exemplo de quem faz isso, a Apple. A Apple todo ano vaza o iPhone. Se o pessoal critica muito o tamanho da tela, eles vão lá, espicham ou diminuem. Depois falam, não era assim igual o vazamento não, viu? É só para ver a aceitação. Mas vamos lá, então. Vamos falar de E3. Só uma coisa, o Mark deve ter tirado isso aqui da Eurogamer, só pode. Da Baixa Aqui. E é... Hã? Do Baixa Aqui. Do Baixa Aqui? É que o Eurogamer, as palavras estavam bem, né, esquisitinhas. Bem rebuscado. Mas o Baixa Aqui também é sonista, tá? Sim, não, mas eu tô falando assim... porque, por exemplo, os fãs esperam há anos. Que fãs? Eu não tô esperando há anos por novidades no Shone. Shone foi lançado no ano passado, pô. Olha o exagero. Não, mas eu acho que, por exemplo, Forza Horizon 2, Halo 2 Anniversary, tem bastante jogos ali que o pessoal já tava pedindo antes de lançar o console, cara. Enfim, deixa eu continuar.